Olá, caras amigas, olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos. E a pergunta de hoje é: como gabaritar o processo penal neste 34º exame de ordem? Vem para a telinha comigo. Repito, como gabaritar o processo penal? O nosso direito processual penal nessa preparação para o 34º exame de ordem. Eu sou o professor Alexandre Salim e você me encontra no Instagram como @prof. Alexandre Salim. Em caso de qualquer dúvida, me procure. Você que já é meu aluno aqui no CERS, me procure, seja pelo canal oficial do CERS, o nosso plantão de dúvidas, seja, se você preferir, isso vale também para você que ainda não é meu aluno aqui no CERS, diretamente lá no meu Instagram, no @prof. Alexandre Salim. Nós estamos juntos durante a sua preparação. Conte comigo. Eu sou o coordenador do time de penal do CERS OAB. Eu e o professor, o grande professor Arthur Trigueiros, vamos te ajudar a passar neste 34º exame de ordem. Veja as nossas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais lá no nosso perfil no Instagram, lá no @OAB Penal SA. @OAB Penal SA. SA de Salim e Arthur. Este timaço de penal aqui da OAB do CERS. Bom, e antes de nós começarmos com as dicas matadoras de processo penal, voltamos ao nosso material. Eu vou te pedir, em primeiro lugar, que compartilhe este nosso vídeo e que ajude os seus amigos, outras pessoas que, como você, estão se preparando para o 34º exame de ordem. Lembre que não há concorrentes aqui, não há vagas aqui neste 34º exame de ordem. Todos estão se preparando, todos estão literalmente no mesmo barco. Então, compartilhe o nosso vídeo, ajude os seus amigos, ajude outras pessoas que também, como você, estão se preparando para o 34º exame de ordem. E ainda, eu quero te fazer um convite. Conheça, se inscreva no nosso curso Jornada da Aprovação. Você já ouviu falar do nosso curso Jornada da Aprovação? O nosso curso é totalmente gratuito. No curso Jornada da Aprovação, nós trazemos várias ferramentas que vão te ajudar a buscar a aprovação aqui no 34º exame de ordem. Portanto, se inscreva no curso do CERS Jornada da Aprovação, um curso online 100% gratuito. Bom, vamos começar. A nossa maravilhosa, competente equipe pedagógica, desde o ano de 2010, vem traçando um raio-x, vem fazendo um mapeamento sobre os temas que mais caíram nos exames de ordem dentro do direito processual penal. E veja só comigo. Olhe os temas preferidos da banca FGV. Recursos criminais, 29 vezes. Provas, a teoria geral da prova, as provas em espécie, 17 vezes. O assunto competência, jurisdição e competência, competência em razão do lugar, competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa, 15 vezes. E o tema ação penal, 14 vezes. Estes, dentro do processo penal, são os temas que mais caíram, os temas preferidos pela banca FGV, conforme o raio-x da nossa equipe pedagógica aqui do CERS. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos te ajudar a gabaritar o direito processual penal.
Em primeiro lugar, a questão recursal. Quando nós estudamos os recursos criminais dentro do processo penal, nós temos que entender que há, de um lado, uma parte geral. É aquilo que eu chamo, nas minhas aulas, de teoria geral dos recursos criminais. E, do outro lado, uma parte especial, que são os recursos criminais em espécie. Dentro da parte geral, algumas dicas importantes para você. Você já ouviu falar do princípio da fungibilidade? O princípio da fungibilidade recursal, a fungibilidade que está no artigo 579 do CPP, significa que o juiz pode conhecer de um recurso como se fosse outro. O juiz pode conhecer de um recurso como se fosse outro, desde que não exista, atenção, má-fé. Desde que não exista má-fé. E a jurisprudência dos tribunais superiores presume a má-fé em duas situações. A primeira, erro grosseiro. E a segunda, intempestividade. Então, no caso de erro grosseiro ou no caso de intempestividade, se presume a má-fé, e aí nós não poderemos nos valer da fungibilidade. Somente quando há boa-fé, nunca quando há má-fé. Então, vamos agora para dentro do Código de Processo Penal. Está na telinha o nosso CPP, o nosso Código de Processo Penal. E eu estou descendo para o artigo 579, que diz: salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, essa é a fungibilidade. Ou seja, o juiz pode conhecer de um recurso como se outro fosse, desde que não haja má-fé. E, mais uma vez, lembrando, a jurisprudência dos tribunais superiores, ela presume a má-fé no caso de erro grosseiro e de intempestividade. Aí não se pode falar em fungibilidade. Ok? Bom, outra questão muito importante diz respeito à possibilidade de desistência de um recurso já interposto. A defesa pode desistir de um recurso já interposto, mas o Ministério Público não pode desistir. Artigo 576 do CPP, eu estou voltando para o nosso CPP na tela. Estou te mostrando agora o artigo 576 CPP. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Então, muita atenção de novo. A defesa, depois da interposição do recurso, pode dele desistir. A defesa pode desistir do recurso interposto. Mas o Ministério Público, titular da ação penal pública, não pode fazê-lo. Artigo 576 do CPP. O MP não pode desistir de um recurso que haja interposto. Outra questão importante dentro da teoria geral dos recursos criminais diz respeito ao chamado efeito extensivo dos recursos criminais. O que é o efeito extensivo? Significa a possibilidade de estender os fundamentos e o resultado positivo de um recurso, daquele réu que recorreu, para outros réus coacusados que não recorreram. O fundamento está no artigo 580 do nosso CPP. Vamos voltar ao Código de Processo Penal. Está na tela o nosso CPP. Diz o artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, hoje é o artigo 29, a decisão do recurso interposto por um dos réus
se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. De novo, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então, pense comigo. O A, o B e o C foram condenados pela prática de um crime de roubo, por exemplo, em concurso de pessoas. Só o A recorreu, o B e o C não recorreram. Digamos que o A ele tenha recorrido e ganhou a apelação. Haja provimento ao seu apelo. Muito bem. Este fundamento do recurso do A, se não for exclusivamente pessoal, aquilo que só possa valer para o A, aproveita o B e o C, que não recorreram. O A, no tribunal, foi absolvido em face do seu apelo, por força da sua apelação. Este fundamento e este resultado positivo do recurso do A se estendem para o B e para o C, que não recorreram. Agora, atenção para a pegadinha. Esta extensão do recurso do A só pode valer se não há um fundamento pessoal do A, que só vem a valer para o A. Por exemplo, já caiu banca FGV em prova da OAB. O A apela, alegando que, ao tempo do crime, ele tinha 19 anos. Se ele tinha menos de 21 ao tempo do crime, a prescrição para ele é contada pela metade. Então, o A no recurso está dizendo, senhores desembargadores, para mim estava prescrito, porque eu, ao tempo do crime, era menor de 21. Artigo 115 do Código Penal. Se o B e o C não são menores de 21 ao tempo do crime, é claro que o resultado favorável do recurso do A não se estende ao B e ao C. Então, veja, este efeito extensivo de um recurso criminal só vale quando o fundamento daquele que recorreu não é pessoal. Se o fundamento daquele que recorreu não é pessoal, se estende ao B e ao C. Caso contrário, não, artigo 580 do CPP. Bom, isto é um pouquinho de parte geral dos recursos criminais, da chamada teoria geral dos recursos. Do outro lado, nós temos os recursos em espécie. Então, vamos aos principais. Em primeiro lugar, temos que conversar sobre o RESE, o recurso em sentido estrito, o RESE. Recurso em sentido estrito. O RESE, ele serve para atacar decisões interlocutórias que são expressas no artigo 581 do CPP. Veja, o RESE não serve para atacar sentenças definitivas que absolvem ou que condenam. Para isso, nós temos a apelação. O RESE, o recurso em sentido estrito, ele serve para atacar decisões interlocutórias, mas também não é qualquer decisão interlocutória. É a decisão interlocutória que está expressa no artigo 581 do CPP. Vamos às principais. Eu estou voltando para o nosso CPP. E desci até o RESE. Veja aqui comigo. Artigo 581 e seguintes do nosso CPP. Caberá recurso no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença. 1. Que não receber a denúncia ou queixa. Decisão que não receber é a mesma coisa que decisão que rejeitar. Não receber é igual a rejeitar. Então, se cair na nossa prova a decisão de rejeição da denúncia ou da queixa, esta decisão é atacada pelo RESE, artigo 581, inciso 1 do CPP. Mas nós temos uma pegadinha. Na Lei 9.099, portanto, Juizado Especial Criminal, infração penal de menor potencial ofensivo, o recurso é a apelação. Regra geral é o RESE, para atacar decisão de rejeição da denúncia ou da queixa. Mas na Lei 9.099 é a apelação, artigo 82. Então, primeira coisa, o que são infrações penais de menor potencial ofensivo? Você lembra?
todas as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos. Eu estou abrindo agora a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. Eu vou descer, em primeiro lugar, para o artigo 61, que diz assim: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais. Veja, aqui não interessa a pena. É contravenção penal, é infração de menor potencial ofensivo. E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com a multa. Todas as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos. E aí nós vamos agora para o artigo 82. Da decisão, olha ali, de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício em primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então, lembre, para atacar a decisão que não recebe ou que rejeita, é a mesma coisa, não receber e rejeitar, é o rese, como regra. 581, inciso 1 do CPP, menos se for uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque aí cabe a apelação. Artigo 82 da Lei 9.099, de 95. Tá? Voltei para dentro do CPP. Ainda sobre o nosso rese. Olha lá. Caberá ao rese, o recurso em sentido estrito, então, para atacar a decisão de pronúncia. Estou te mostrando as mais importantes. A decisão de pronúncia é aquela decisão que manda o réu a júri. Decisão de pronúncia manda o réu a júri. Para atacar a pronúncia, cabe o rese. Mas atenção de novo para a pegadinha. Por quê? Artigo 416 do nosso CPP. 416. Eu estou voltando para ele, ó. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Sabe como é que eu ensino os meus alunos? Sabe qual é o macete que eu, professor Salim, eu trago aqui para os meus alunos que se preparam para o exame de ordem? Vogal anda de mãos dadas com vogal. Consoante anda de mãos dadas com consoante. Então, a impronúncia vogal é atacada pela apelação vogal. Agora, a pronúncia consoante é atacada pelo rese, R, consoante também. Para atacar a pronúncia, recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 4. Para atacar a impronúncia, apelação, artigo 416. Você não esquece mais. Quero te mostrar ainda, dentro do nosso CPP, vamos até o 581 de novo. Que cabe o rese, e aí eu vou lá para o pacote anticrime, olhe o inciso 25. Para atacar a decisão que recusar homologação à proposta de ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A desta lei, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Então, para atacar a decisão que recusa a homologação à proposta de ANPP, cabe o rese, artigo 581, inciso 25 do nosso CPP. Qual é o prazo para interposição do rese? Desci para o artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. No caso do 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Então, atenção. Como regra, o rese é interposto em 5 dias. Só há uma exceção, 20 dias no caso da lista dos jurados. Tá? Então, regra geral, qual é o prazo para interposição do rese? 5 dias. E mais, o rese possui efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? É aquele que permite ao juiz, ao magistrado, um juízo de retratação. Está no artigo 579 do nosso CPP. 579 CPP. 579. 589 CPP. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias,
reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Este é o efeito regressivo 589 do CPP. Permite o juízo de retratação. O rese possui efeito regressivo. Agora, a apelação não possui. Vamos passar à apelação. Você já sabe que o rese ele serve para atacar decisões interlocutórias, mas não são quaisquer decisões, são aquelas decisões que estão expressas no artigo 581 do CPP. Já a apelação, como regra, ataca sentenças definitivas de absolvição ou de condenação. Serve também para atacar decisões do júri. E ainda uma terceira hipótese, venha para a tela comigo. Vamos ao 593 do CPP, está aqui. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Olhe o prazo da apelação. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. É a regra das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. E 3. Das decisões do tribunal do júri quando, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, letra B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, letra C, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, letra D, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, vamos de novo. A apelação serve como regra para atacar sentenças definitivas de condenação ou de absolvição, também para decisões do júri, como nós vimos. Qual é o prazo da apelação? Regra geral, 5 dias. Para interposição, 5 dias. Agora, atenção, mais uma vez, para a Lei 9.099. Porque na Lei 9.099 o prazo é de 10 dias. Olha a pegadinha. A apelação no CPP, 5 dias. Vem para a tela comigo. A apelação na 9.099. O prazo é de 10 dias. Está na tela, minhas amigas e meus amigos, o parágrafo 1º do artigo 82 da 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Prazo de 10 dias. Então, muita atenção. A apelação é interposta em 5 dias no CPP, ou em 10 dias na Lei 9.099. Quando na 9.099? Quando for uma infração de menor potencial ofensivo. Ou é contravenção, ou é crime com pena máxima até 2 anos. Tá joia? Bom, uma última dica sobre os recursos criminais. O prazo para a oposição de embargos declaratórios. Os embargos declaratórios no CPP são opostos em 2 dias. Na 9.099, em 5 dias. Vamos até o 382 do CPP e depois ao 83 da 9.099. Eu estou abrindo primeiro o nosso CPP. E eu vou para o artigo 382. Embargos de declaração. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Prazo de 2 dias. Professor Salim, para que servem os embargos de declaração? Veja, se você quer modificar a sentença, apele. Os embargos de declaração não servem para modificação da sentença, servem para esclarecer a sentença. A sentença é ambígua, é obscura. A sentença é contraditória, a sentença é omissa. Por exemplo, o juiz condena o teu cliente, mas não diz qual é o regime inicial. Vamos opor embargos declaratórios. Os embargos declaratórios são os aclaratórios, prazo de 2 dias no CPP. Mas, vem comigo,
Na Lei 9.099, olha lá, Juizado Especial Criminal, o prazo é de 5 dias. Eu estou abrindo o artigo 83 da Lei 9.099. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Então, vamos de novo. Prazo dos embargos de declaração no CPP, 2 dias. Na 9.099, 5 dias. Ok? Bom, eu passo agora algumas dicas sobre competência. A principal dica sobre competência, porque é o que mais cai dentro deste tema nos exames de ordem, é a competência criminal da Justiça Federal. Você tem que saber que a competência da Justiça Federal é expressa e taxativa. É expressa porque os seus casos estão expressamente dispostos no artigo 109 da Constituição. E é taxativa porque o 109 não pode ser ampliado. Então, eu estou abrindo agora, amigas e amigos, a nossa Constituição. Está na tela a CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. E dentro da nossa Constituição, eu estou indo para o artigo 109. 109 da nossa Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar. Nos interessa, em primeiro lugar, o inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Ainda, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. A disputa sobre direitos indígenas são os principais incisos do artigo 109 da Constituição. Competência da Justiça Federal. Agora temos algumas observações. Em primeiro lugar, se houver um crime contra, em detrimento de uma sociedade de economia mista, por exemplo, contra o Banco do Brasil, um assalto ao Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual. Súmula 42 do STJ. No caso das contravenções, a competência da Justiça Estadual. Repito, contravenção, ainda que contra a União, Justiça Estadual. Súmula 38 do STJ. Crimes praticados por índios ou contra índios, competência da Justiça Estadual. Súmula 140 do STJ. Porque, veja, lá no artigo 109, inciso 11 da Constituição, fala-se em disputa sobre direitos indígenas. Não é crime praticado por índio ou contra índio, porque se for, é competência estadual, súmula 140 do STJ. E mais importante, já caiu muitas vezes. Se você tem, em conexão, dentro do mesmo contexto fático, um crime de competência da Justiça Federal e um crime de competência da Justiça Estadual, vai tudo para a Justiça Federal. E te digo mais, ainda que o crime estadual tenha pena maior, ainda que o crime estadual seja mais grave, se o crime estadual está em conexão, foram praticados dentro do mesmo contexto fático, em conexão com o crime federal, crime estadual e federal, vai tudo para a Justiça Federal. Anote aí, é a súmula 122 do STJ, tá?
se nós temos em conexão um crime de competência da Justiça Estadual com um crime de competência da Justiça Federal, vai tudo para a Justiça Federal, ainda que o crime estadual seja mais grave. Súmula 122 do STJ. Isso é muito importante. Tá bem? Dentro do nosso raio-x, outro tema preferido pela banca FGV é aquele atinente às provas. Você tem que saber, antes de mais nada, que o artigo 5º, inciso 56 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, traz o princípio da proibição das provas ilícitas. É um princípio previsto como garantia fundamental no artigo 5º, inciso 56, vamos lá? Da Constituição Federal. Eu estou abrindo a nossa Carta Magna, lá no comecinho dela, que está a Constituição, e eu vou descer até o artigo 5º, que traz direitos e garantias fundamentais. Dentro do artigo 5º, eu vou até o inciso 56. 56, que diz assim: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui está o princípio da proibição da prova ilícita. E mais, complementando o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, nós temos o caput do artigo 157 do Código de Processo Penal, que determina que essas provas ilícitas sejam desentranhadas dos autos. Vem comigo, nós vamos agora ao CPP. Voltei ao CPP e eu estou abrindo agora o artigo 157. Diz o caput: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. De novo, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. E aqui, no parágrafo 1º, amigas e amigos, está a famosa teoria da árvore dos frutos. Vamos de novo. A teoria da árvore dos frutos envenenados. Vamos lá. Fruits of the poisonous tree. A teoria da árvore dos frutos envenenados. A ideia é a seguinte: nós temos aqui uma ilicitude por derivação, uma ilicitude por contaminação. Então, estes frutos de uma árvore envenenada, teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, se a árvore, se o tronco está envenenado, os frutos, as provas derivadas já nascem envenenados também. De novo, olhem a metáfora porque ela é perfeita. Nós estamos falando da ilicitude por derivação, da ilicitude por contaminação. Se a prova originária é ilícita, todas que dela derivaram nascem ilícitas também. Se tudo foi descoberto com base numa interceptação telefônica clandestina não autorizada pelo juiz, está tudo ilícito. Tudo é prova ilícita. Se o tronco da árvore, a prova originária, é envenenado, está envenenado, é ilícito, os frutos, as provas derivadas, já nascem ilícitas também. Os frutos são ilícitos, são envenenados também. Esta teoria, vem comigo, está no artigo 157, parágrafo 1º do CPP. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Você está vendo? Então, se a árvore está envenenada, os frutos já nascem envenenados também. Eu te falei sobre recursos criminais, sobre competência, sobre prova, e agora eu vou te falar um pouquinho sobre ação penal.
Nós temos que lembrar que há, de um lado, uma ação penal pública e, do outro lado, uma ação penal privada. A ação penal pública pode ser incondicionada, condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se a ação penal é pública, o titular é o Ministério Público, que oferece uma denúncia. Agora, do outro lado, nós temos uma ação penal privada, que pode ser privada propriamente dita ou exclusivamente privada, pode ser privada personalíssima ou pode ser a privada subsidiária da pública. Se a ação penal é privada, o titular é o querelante. Querelante, em regra, é a vítima, é o titular da ação penal privada. O querelante oferece uma queixa ou uma queixa-crime. Você tem que saber que há uma regra. Regra geral, se nada vier na lei a respeito de regra sobre ação penal, ela é pública e incondicionada. Repito, se você analisando o Código Penal, eventual lei penal especial, analisando o crime, se não tiver nenhuma regra, a ação é pública e incondicionada. Às vezes, a própria lei diz que é pública e incondicionada, mas eu estou te alertando, se nada for dito, é pública e incondicionada. Para ser pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça ou privada, deve haver expressa previsão legal. Eu vou te dar alguns exemplos e depois nós encerramos. Eu vou abrir agora o nosso Código Penal. Eu estou abrindo o CP. Está na tela o Código Penal. Então, por exemplo, se eu for para o homicídio, artigo 121. Veja, matar alguém é o homicídio simples. Parágrafo 1º, homicídio privilegiado. No parágrafo 2º, homicídio qualificado. No parágrafo 3º, está o homicídio culposo. No parágrafo 4º, aumento de pena. No parágrafo 5º, perdão judicial. Nos parágrafos 6º, aumento de pena. E 7º, aumento de pena também. Depois, acaba o homicídio e começa o 122. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Nada foi dito a respeito da ação penal. Não. Então, ela é pública e incondicionada. Para ser pública condicionada, por exemplo, a representação da vítima deve haver expressa previsão legal. É o que acontece hoje no novo crime de stalking. O que é o stalking com S mudo? Stalking é a perseguição, que veio para o Código Penal no artigo 147A, um crime habitual, que para a consumação exige a reiteração da perseguição. Vem para a telinha comigo. Voltei ao Código Penal. Eu estou indo agora até o 147A, perseguição. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Este é o crime de perseguição. Agora veja o parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. É uma ação penal pública, então o titular é o Ministério Público, desde que a vítima represente. A vítima tem que representar. Regra geral, a representação se dá no prazo de 6 meses, contados do conhecimento da autoria. Não é da data do fato. É da data do conhecimento do autor do fato. Artigo 38 do CPP, do Código de Processo Penal. E, por fim, um exemplo de ação penal privada. Os crimes contra a honra. Código Penal, regra geral, no artigo 145. Olha aqui. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, a ação penal é privada. A titularidade não é do MP, é do querelante, mediante o oferecimento de uma queixa-crime, e não de uma denúncia. Somente se procede mediante queixa. Agora, muita atenção. Se cair na nossa prova, neste 34º exame de ordem, a injúria racial ou preconceituosa,
Aquela que está no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Eu quero que você lembre de duas coisas. Primeira, o plenário do Supremo Tribunal Federal disse que este crime também é imprescritível, ao lado do racismo e da ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Também a injúria racial, disse o STF, é imprescritível. Segunda dica, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ao contrário da regra geral nos crimes contra a honra, ação penal privada, na injúria racial, a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido. Artigo 145, parágrafo único, é uma exceção do Código Penal. Tá bem? Muito bem, amigas e amigos. Eu lhes desejo bons estudos. Lembrando mais uma vez que eu estou lá no Instagram, no @prof. Alexandre Salim. Lembrando mais uma vez que eu e o professor Arthur Trigueiros, o timaço de penal aqui do SERS OAB, estamos lá no Instagram, no OAB Penal SA, de Salim e Arthur. Nos siga lá, veja lá as nossas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais. Como eu disse, nós vamos te ajudar a passar neste 34º exame de ordem. Conte conosco. Até uma próxima, bons estudos e aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal.